Olá, neste vídeo abordaremos a ordem de precedência dos operadores lógicos. Até agora, nós vimos as 5 estruturas das sentenças declarativas e vimos a definição de fórmula bem formada. Qual seria o valor de 2 vezes 3 mais 5? 11 ou 16? Nós aprendemos que a multiplicação tem prioridade sobre a soma. Então, 2 vezes 3 mais 5 seria o mesmo que, entre parênteses, 2 vezes 3 mais 5. Ou seja, a operação de multiplicação é resolvida primeiro. A partir daí, a operação de soma é realizada. A inclusão dos parênteses serve apenas o propósito de tornar a leitura, o entendimento mais legível. Então, como ler A e B ou C? Há uma ordem de prioridade, há uma ordem de precedência dos operadores lógicos e deve ser o seguinte. Primeiro aplica-se a negação, conjunção, disjunção, implicação e, por fim, a bimplicação. Então, A e B ou C deve-se executar primeiro a operação de conjunção. Então, colocando os parênteses para ficar mais legível, a fórmula ficaria como, entre parênteses A e B, disjunção com C. E se a operação de conjunção aparecer duas vezes? Qual das duas é aplicada primeiro? Tanto a conjunção, quanto a disjunção, quanto a bimplicação possuem a propriedade associativa. Então, qualquer uma das conjunções pode ser aplicada. Pode ser primeiro A e B e depois conjunção com C, ou pode ser A conjunção com B e C. E no caso da implicação, a implicação é um pouco diferente. A implicação mais à direita tem prioridade sobre as demais. Uma vez que essa é executada, nós pegamos a segunda implicação mais à direita, até chegarmos na implicação mais à esquerda. A fórmula A e B implica em não A ou C, aplicando os parênteses de acordo com a ordem de precedência, tem a seguinte forma. Mas os parênteses aplicados à negação de A não são necessários, uma vez que eles são aplicados apenas à proposição atômica. Então, para simplificar mais a fórmula, ela pode ficar dessa forma. Já essa fórmula, nós seguimos a ordem de precedência apresentada há pouco. Primeiro a negação, mas vimos que esses parênteses não são necessários. Depois a conjunção, identificamos as duas conjunções da fórmula. Depois passamos para a disjunção, presente na fórmula. Depois percebemos que há duas implicações. Damos prioridade à implicação mais à direita. Depois resolvemos a implicação final. Por fim, a fórmula resultante é essa.